meninos, tudo bom? Saudade de vocês imensa, né? Mas aí a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, que é referente ao capítulo 5 da apostila 2, né? O capítulo 5 é com relação às ideias iluministas da América. E justamente a gente vai falar de dois movimentos que ocorreram nesse período no Brasil, que foi a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, e a Conjuração Baiana, ou também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Na verdade, os ideais iluministas, né, eles vieram para o Brasil já quando ocorreu o iluminismo na Europa, na França, né? E, consequentemente, os filhos dos nobres, né, brasileiros que iam estudar na Europa, concluir os seus estudos acadêmicos ou universitários, né, na Europa, trouxeram consigo, então, esses ideais iluministas para serem propagados no continente americano e no Brasil também. Nesse primeiro momento, a gente vai ver como que isso se propagou no Brasil. Depois, no segundo momento, a gente vai ver como que isso se propagou na América, que já vai ser com relação depois à independência da América espanhola. Mas, primeiramente, a gente vai ver com relação ao nosso Brasil, né? Como eu havia dito anteriormente, né? Ele chega à América, os ideais iluministas, e a gente definiu que seria o século das luzes, ou seja, seria, na verdade, ideias que estavam aflorando para poder justamente entender o que estava acontecendo no mundo naquele período, né? Através da razão, né? Através da contestação, através de busca, ou melhor, de se aproximar da verdade da melhor forma possível, então em busca de uma explicação para tudo, né? Então, eu defini aqui que o século das luzes, conhecido como ideias iluministas, chegou à América por volta do século XVIII. Vou botar mais um pouquinho assim uma imagenzinha aqui para que vocês possam ter, né, ver a leitura, enxergar melhor. E sendo bem recebido por alguns grupos sociais que utilizaram esse pensamento como base para pedir mudança na sociedade colonial. Isso foi o que aconteceu com relação ao Brasil. E depois a gente vai ver também com relação à América Espanhola. Pois bem, né? Como eu havia dito anteriormente, os filhos dos nobres que concluíram, né, os seus estudos na Europa, né, porque aqui não existiam universidades, na verdade, eles trouxeram consigo dessas ideias iluministas e que permearam, então, os dois movimentos que eu citei também, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. A mineira, conhecida como Confidência Mineira, e a Conjuração Baiana, conhecida como Revolta dos Alfaiates. Tá? Mas antes disso, outras revoltas já haviam ocorrido também em Minas Gerais, entre elas, né, a dos Emboabas, vamos assim dizer. E eram movimentos internos, né? Movimentos internos que não almejavam, como eu posso dizer, a emancipação política do Brasil. Né? A gente caracteriza que a Conjuração Mineira de 1789 ela foi em busca justamente disso, da emancipação política do Brasil. Na verdade, os mineiros eles queriam que chegasse ao fim a monarquia e fosse implantada a república no Brasil, né? E então eles colocaram isso daí em prática. Tentaram, né? Mas no dia não deu muito certo. Então eu especifiquei aqui que o local foi a capitania de Minas Gerais. A causa que levou a esse movimento seria a derrama, né? A derrama seria a cobrança, né? Na verdade, a derrama seria um imposto que seria a cobrança de todos os outros impostos atrasados, né? Então seria um imposto único. E, obviamente, nem todos tinham condições financeiras, por assim dizer, de pagar mais esse imposto, já que a produção, né, ou melhor, as mineradoras, elas já estavam se tornando mineradoras escassas, né? Já estava na escassez do ouro, na verdade. E o objetivo central da Conjuração Mineira está bem enfático aqui, que seria a emancipação política em relação a Portugal. Para que isso ocorresse, deveria ocorrer o quê? A derrubada da monarquia no Brasil e a implantação da república em si, né? Para que, na verdade, tentasse resolver as questões sociais, políticas e econômicas, tá? Nós vamos ter aí um grupo variado, né, na liderança. E aí a gente pode identificar Tiradentes, que foi um dos líderes também de suma importância, mas a predominância entre esses grupos variados foi da elite mineira, a elite justamente que trouxe consigo os ideais iluministas. Mas tinha um porém que diferenciava eles da Conjuração Baiana.
Os mineiros eles não eram favoráveis ao fim da escravidão no Brasil. Eles queriam acabar com a monarquia, implantar a república no Brasil, mas queriam a permanência da escravidão. Afinal de contas, os escravos é que estavam à frente do trabalho, né? Se não tivesse os escravos, como que isso iria acontecer? Então, não era 100% como eles queriam essa emancipação política. Na verdade, a questão social para eles, com o fim da escravidão, não era também o ponto-chave da questão, né? A partir daí, então, nós vamos ver o que reivindicavam os conjurados mineiros. Tá? Esse capítulo é muito pequenininho, ele não é muito extenso não, esqueci de avisar no início, porque ele é bem objetivo e preciso. Então, o que eles reivindicavam? Uma república livre, com autonomia dos territórios das colônias, ou seja, né, as colônias, né, as capitanias, elas seriam autônomas, não teriam mais que dar satisfações ao poder central. E com a república, isso, né, se tornaria real. A capital da cidade, São João del Rei, né, na verdade, se passaria a capital federal, vamos assim dizer, a capital do Brasil, se tornaria São João del Rei, né, onde se concentraria todo o polo administrativo. Tá? Fim do monopólio sobre a exploração dos diamantes, porque, na verdade, quem tinha o monopólio era Portugal, único e exclusivamente a ele, né, esse monopólio, e, consequentemente, 20% do que tudo que era explorado, poderia ser os diamantes, poderia ser o ouro, 20% que seria o quinto, seria mandado para Portugal, né? No final das contas, o montante ia para Portugal. O cancelamento das dívidas dos mineiros com Portugal, então aí a questão, né, dos impostos que estavam atrasados, e a criação de uma universidade na cidade de Vila Rica, ou seja, uma universidade ao qual não precisasse os filhos, né, da elite, dos senhores mineiros, se deslocarem daqui do Brasil para irem, na verdade, concluir seus estudos na Europa. Né? Então, eram essas as reivindicações que os mineiros tinham. Pois bem, como que ocorreu esse desfecho? Os conjurados mineiros eles quiseram colocar em prática justamente, né, os seus ideais revolucionários no dia que fosse cobrado a derrama. Tinha uma data já especificada com relação a isso. Só que um dos membros desse movimento, que pertencia à elite mineira, João Silvério dos Reis, ele delatou o movimento à Fazenda Real, a coroa portuguesa, né? E em troca disso, ele teve o perdão das suas dívidas, né? Consequentemente, Tiradentes, depois, que foi um dos líderes desse movimento, na verdade, que abraçou muito mais a causa do que os próprios demais integrantes, né, vamos assim dizer, dessa liderança, ele foi o único culpado, né, desse movimento. E durante muito tempo ele fugiu. E ele acabou sendo capturado no Rio de Janeiro, aonde ele foi sentenciado pela rainha Maria I, mãe de Dom João VI, foi sentenciado então à forca e ao esquartejamento. E aí os pedaços do seu corpo seriam distribuídos, espalhados pela estrada que ligasse o Rio de Janeiro à Vila Rica, que hoje é a atual Ouro Preto. Então foi essa, na verdade, a condenação que a mãe de Dom João VI, né, a rainha Maria I, deu. Dizem que ela era louca, né? E esse foi um momento de sanidade mental que ela teve. Então, nesse momento de sanidade, ela então instituiu, pediu para que fosse colocada em prática, executada essa ordem com relação a Tiradentes. Lembrando que Tiradentes, ele era um membro, né, do exército de baixa patente, tá? Consequentemente, não tinha um salário lá razoável, mas comparando-se com os demais membros, né, do movimento dos conjurados, ele seria a ala pobre, né? E a corda acabou assim arrebentando do lado mais fraco. Nesse caso, seria justamente ele. Pois bem, Tiradentes, né? Então ele teve a sua sentença cumprida, ele foi enforcado, esquartejado,
Os pedaços do seu corpo foram distribuídos, né, pela cidade que ligava o Rio de Janeiro à Vila Rica, uma forma de mandar um recadinho, tipo, olha só, se você pensa em ter as mesmas ideias que os conjurados mineiros, e principalmente como Tiradentes, terá o mesmo fim que ele. Então pense duas vezes antes de tomar qualquer decisão ou ter qualquer atitude, né? Então, 9 anos depois, vamos dizer assim, praticamente, uma nova revolta, né, eclodiu. Mas essa revolta foi mais pelo lado social. Nós, então, enquadramos a Conjuração Mineira como uma revolta de ordem política, enquanto a Conjuração Baiana de 1798 ela já é enquadrada como uma revolta de ordem social. Ela também é chamada de revolta dos alfaiates, porque teve uma participação ativa dos alfaiates, por assim dizer, por isso essa denominação. Ela ocorreu justamente em Salvador, na Bahia. A causa principal seria justamente a escravidão. Então, os líderes eles queriam o fim da escravidão em Salvador, tá? E os objetivos seriam praticamente os mesmos que os conjurados mineiros: o fim da escravidão e a emancipação, né, política do Brasil, que seria a implantação da República. A única diferença aí, o que vai diferenciar um movimento do outro, é aquilo que eu disse anteriormente. Né? Os conjurados mineiros, eles não defendiam o fim da escravidão, pelo contrário, eles queriam a permanência da escravidão no Brasil, enquanto os conjurados baianos queriam o fim da escravidão no Brasil. Né? Uma questão, por isso que nós classificamos de ordem social. E aí sim seria conseguido, né, acabar com a monarquia e implantar a república no Brasil. Porém, outros motivos, ou melhor, outras causas, levaram a esse movimento, né, que seriam a cobrança de altos impostos, que eram exorbitantes, né, à população, tá? O predomínio do comércio local, que estava nas mãos dos portugueses, então eles não concordavam com isso, né, o lucro que era obtido, na verdade, não ficava para Salvador, né, para a Bahia, sim, iria diretamente para os portugueses, querendo ou não, e o descontentamento social, né? Então, era um grande número de pessoas, de grupos, de membros de um grupo social que eram desfavorecidos, né? Onde existia uma gritante desigualdade social, onde poucos tinham muito e muitos não tinham nada. Né? Então, eles queriam mudar essa situação. E nada melhor com o fim da escravidão e a implantação da República no Brasil. Nós podemos identificar como principais líderes aí desse movimento da Conjuração Baiana, ou revolta, né, dos alfaiates, como já disse anteriormente, os escravizados, os comerciantes, artesãos, membros da baixa patente dos corpos de ordenanças, que seria, na verdade, né, do exército, afrodescendentes livres e os alfaiates. Por isso a denominação de revolta dos alfaiates. Eles tiveram uma atitude, uma atuação muito ativa nesse período, por assim dizer. E aí, então, por fim, né, da Conjuração Baiana de 1798, seu desfecho, se consistiu na prisão de parte dos conjurados, então a coroa portuguesa conseguiu minimizar esse movimento, né, em que boa parte deles, né, eram afrodescendentes, além dos alfaiates também, mas afrodescendentes, que foram condenados à morte por enforcamento, 9, que está especificado aqui, e das classes mais altas tiveram penas brandas, né? Prisões simples, tá? Consequentemente, isso aí gerou um certo temor durante um determinado tempo, tá? Durante um determinado tempo, revoltas não foram formadas, mas depois, aí sim, outros movimentos de ordem social, política e econômica entraram em questão, que a gente vai ver depois mais à frente. Tá? Como eu havia dito anteriormente, esse capítulo ele é muito pequenininho. Ele só trata basicamente da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, né? Que foram os dois movimentos checkmates desse período aí da influência dos ideais iluministas no Brasil.
Depois nós vamos ver mais à frente de que forma esses ideais iluministas também permearam, né? Se espalharam pelo restante do continente americano, com relação à América Latina, ou seja, as colônias espanholas que depois automaticamente também foram se tornando independentes. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Muitas, 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 muitas saudades. Até a próxima. Lembrando que vai ter um roteirinho de estudos com relação a esse conteúdo, tá? E até a próxima, né? Com as atividadezinhas também. Beijos grandes. Tchau, tchau.